Da série Mentiras que te contaram como se fossem verdades. Você tem que aproveitar as oportunidades. Bom dia, soldados da madrugada. Eu passei muito tempo da minha vida escutando as pessoas falarem sobre oportunidades. E principalmente dizendo que a gente precisa aproveitar as oportunidades. Falar sobre decisão envolve falar sobre oportunidades. E falar sobre oportunidades envolve falar também sobre decisão. Dizem por aí que a oportunidade é careca. Que uma vez que ela passa, não dá para você pegar pelas costas, puxar pelo cabelo. Dizem também que a oportunidade é um cavalo selado que passa uma vez só. Se você não estiver preparado para pegar aquela oportunidade, não vai dar mais para você correr atrás. O cavalo tem muito mais velocidade do que um ser humano, especialmente se ele estiver correndo. As pesquisas mostram no Brasil que 6 em cada 10 brasileiros não estão engajados no seu ambiente de trabalho. O índice de felicidade no trabalho no Brasil é de 7,1, enquanto esse mesmo nível de felicidade no trabalho a nível global, no mundo, é de 7,9. Essa é uma pesquisa recente, de 2024, tem só um ano. Estima-se que 40% das pessoas economicamente ativas no Brasil sofrem de burnout. É aquela doença de sobrecarga no trabalho. Se você perguntar para as pessoas, você vai perceber que 8 em cada 10 não estão felizes, não estão satisfeitas com o que estão executando no trabalho. Isso é diferente de estar engajado no trabalho. Ou seja, algo está errado. Essas pessoas que estão no trabalho e estão infelizes, estão enfrentando burnout, será que elas não aproveitaram as oportunidades de sua vida? Vamos raciocinar comigo aqui. Você e eu tomamos cerca de 35 mil decisões por dia. Cada decisão eu preciso dizer sim para uma coisa e não para o resto das coisas. Agora, se eu digo sim para uma coisa, eu estou aproveitando uma oportunidade. Como é que eu vou viver a minha vida pensando nas oportunidades que eu perdi? Como é que eu vou viver a minha vida pensando, meu Deus, eu tenho que aproveitar as oportunidades? Será que realmente eu preciso aproveitar as oportunidades? Será que todas as oportunidades são para mim? Imagina comigo o seguinte, você tem a oportunidade de estar escutando esse áudio agora. Você disse não para qualquer outro áudio que você poderia estar escutando nesse momento. Você tem a oportunidade de estar em um barzinho neste momento, mas talvez você escolheu estar no trabalho. Será realmente que as oportunidades são todas para mim? Será que eu tenho que correr atrás de todas as oportunidades? A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, verso 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas vão dar certo para aqueles que amam a Deus. E muitas pessoas terminam esse verso exatamente aí, mas o verso não finaliza aí. O verso tem uma sequência, o verso tem um finalzinho, que é a parte mais importante do verso. O verso diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A Bíblia está querendo dizer que todas as coisas vão cooperar para o meu bem e para o seu bem, se nós aceitarmos o propósito que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Se eu não caminhar na direção do meu propósito, as oportunidades que aparecerem para mim, elas não são minhas oportunidades. Elas não vão me trazer felicidade, elas não vão trazer benefícios para a minha vida. Pode até ser que algum benefício traga. Por exemplo, se você tem um trabalho e recebe uma proposta para receber um pouco mais ou muito mais, esse benefício vai vir para você. Mas eu me lembro de quando eu trabalhava numa empresa e estava extremamente infeliz e o problema não era a empresa que eu trabalhava, o problema estava comigo. Eu me lembro que eu ganhava muito bem. Eu me lembro que eu ganhava cerca de 10 salários mínimos por mês, quase 10 salários mínimos por mês. Mas se eu ganhasse 20 salários mínimos por mês,
Eu tenho certeza que chegaria o momento em que eu pediria demissão, porque eu não estava bem, porque eu não estava cumprindo o meu propósito, porque eu não estava engajado no meu trabalho, eu não estava dentro da oportunidade que era a minha oportunidade e não tinha como ser diferente, não tinha como ser feliz dentro de um ambiente desse. A escolha que eu faria, mesmo se o meu salário fosse o dobro do que era naquele momento, seria de sair, seria de pedir demissão. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso me diz que eu não devo aproveitar todas as oportunidades. Eu devo sim aproveitar as minhas oportunidades, as oportunidades que estão alinhadas ao meu propósito. Pega comigo aqui a visão de um personagem bíblico que teve diversas oportunidades na vida, e eu vou citar 2 oportunidades que ele teve. José teve uma oportunidade. A primeira oportunidade foi dentro da casa do seu senhor Potifar, quando ele recebeu a proposta da esposa de Potifar, uma mulher linda, muito provavelmente, uma das mulheres mais lindas do reino do Egito, e ele agora tinha a oportunidade de ir para a cama com essa mulher. Como diria um pastor que eu ouvi há algum tempo atrás, a mulher de Potifar queria fazer potifaria com José. E José não aproveitou essa oportunidade, ele rejeitou essa oportunidade. E sabe por que José rejeitou essa oportunidade? Porque ele tinha um sonho. Deus revelou para José que José seria o governante, que o sol, a lua e as estrelas se curvariam diante dele, ou seja, que a sua família um dia ainda iria se curvar diante dele porque ele estaria governando. Essa oportunidade não estava alinhada ao propósito de José. E aí José deu uma resposta, né? Minha senhora, como que posso eu cometer tamanho erro contra o meu Deus? Não era um erro contra Potifar, não era um erro contra ela, não era um erro contra si mesmo, era um erro contra Deus. Como que eu vou impedir que Deus cumpra em mim a vontade dele através do seu propósito, aceitando uma proposta indecente como essa que a senhora quer me fazer? Ele fugiu e pagou caro por ter fugido daquela proposta. Ele foi lançado numa masmorra e passou anos a fio cuidando de outros presos em uma prisão lá no Egito, sendo que ele tinha a promessa de que seria o governante. Mas veja a segunda oportunidade que José teve. Diante do rei, ele teve a oportunidade de dizer qual que era o sonho, interpretar o sonho do rei. E ele também teve a oportunidade de dizer: rei, você, faraó, você precisa de alguém preparado, você precisa de alguém que tenha astúcia, você precisa de alguém que tenha visão de futuro, você precisa de alguém que esteja engajado na missão de fazer aquilo que precisa ser feito. E faraó reuniu com seus conselheiros e disse: não existe ninguém tão habilitado quanto esse menino, esse rapaz, esse moço. É ele que tem que fazer essa função. É ele que tem que cumprir essa missão. É ele que tem que estar engajado nesse processo. Propósito. Quando José estava diante da oportunidade, ele conseguiu identificar qual que era a sua oportunidade. E a partir de hoje você não precisa aproveitar as oportunidades. Você precisa aproveitar as suas oportunidades. Assim você vai descartar propostas que não sejam alinhadas com o seu propósito e você não vai ficar pensando: será que eu deveria aproveitar essa oportunidade? Tarefa de hoje: identificar qual que é o meu propósito. Gaste 10 minutos do dia de hoje meditando, pensando, orando, pedindo Deus para revelar qual que é o seu propósito, se você ainda não tem esse propósito em mente. No próximo episódio nós vamos falar sobre como as emoções influenciam nas nossas decisões, para a gente fechar com chave de ouro essa série que nós fizemos sobre o poder da decisão. E a palavra de hoje, se você escutou esse áudio até aqui e você está comprometido a caminhar na direção de tomar decisões corretas para a sua vida, o áudio de hoje, a palavra de hoje é a palavra propósito.